Shalom para todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a grande tribulação. E a pergunta é, a grande tribulação é referida por Mateus e Marcos e Lucas, é a mesma grande tribulação de Apocalipse 7:14? Vamos ler aqui os textos e aí nós vamos trabalhar para ver se está em foco o mesmo evento. Bom, Mateus aqui, ele diz, Mateus 24:21 diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, ou eleitos, serão abreviados aqueles dias. Bom, isso aqui nós encontramos também em Marcos. E em Lucas, ele diz, porque haverá grande ira sobre este povo. Então vamos primeiro trabalhar aqui a tribulação nos sinóticos. Vamos trabalhar aqui, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. O ponto de vista que eu vou trazer aqui é o ponto de vista do autor sagrado, ok? Que você já fique ciente disso. Tá bom? Aqueles que já me conhecem sabem que eu não tenho nenhum compromisso com a teologia sistemática de nenhuma denominação. Tá certo? Aqui meu ponto de vista aqui é o do autor sagrado. Tá bom, irmão? Então você já fica sabendo, você, meu irmão e minha irmã. Não vou trazer, como sempre, o ponto de vista de minha denominação ou da sua denominação. Vou trazer o ponto de vista do autor sagrado. Eu vou levar em conta o contexto histórico. Eu vou levar em conta tudo, o contexto histórico, o contexto político, para quem o autor escreveu, por que ele escreveu, quando Mateus disse essas palavras, quem era o povo que ele tinha em mente. Então vamos lá, vamos começar por Mateus. Ora, tudo começou quando Jesus Cristo ia saindo do templo e os discípulos disseram, mestre, olha que edifício, que pedras. Jesus disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E saindo Jesus com seus discípulos, em particular, os seus discípulos lhe disseram, mestre, diz-nos, quando sucederão estas coisas? Eles fizeram 3 perguntas. Está no Evangelho de Mateus. E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo? Então vejam que os discípulos, no Evangelho de Mateus, eles fazem 3 perguntas. Que sinal haverá destas coisas? Quando elas estiverem para acontecer? E da tua vinda? E do fim do mundo? Então eu quero que você entenda que o Evangelho de Mateus ele foi escrito nessa perspectiva. Para o evangelista Mateus, a tribulação que ele narra aqui está conectada com a vinda de Jesus Cristo e com o fim do mundo. Não é o mesmo evento, é óbvio que não é. A destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos, o que sucedeu em 70, é o que está em foco aqui. Já estou dizendo, a grande tribulação narrada aqui por Mateus. Ele começa Mateus 24, a partir dos versículos 15. Ele está falando de uma tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. Para o autor sagrado, veja bem, para o autor sagrado, quem escreveu o Evangelho de Mateus, ele escreveu nessa ótica, nessa perspectiva, de que após a destruição de Jerusalém e do templo, o que aconteceu em 70, não tardaria Cristo aparecer. E também não tardaria
o fim desta era, o fim deste século, não tardaria. Então, a tribulação em questão aqui, em Mateus, Marcos e Lucas, a tribulação sem igual, sem par, nunca houve, nem jamais haverá. O autor aqui, quando ele escreveu, ele pensava na destruição de Jerusalém pelos romanos, o que aconteceu em 70. Então, dada essa explicação, eu vou ler mais uma vez aqui para você. Mateus capítulo 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, por abominação da desolação, entenda que o exército de Roma, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, por lugar santo entenda que a terra santa, que inclui a cidade de Jerusalém, e inclui o templo, ou seja, a terra dos judeus. Quando, pois, verdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Este recado aqui de fuga é para os cristãos, não é para a nação de Israel. Aqui eu já começo a fazer uma crítica à interpretação pré-tribulacionista, que aqui é visualizada apenas a nação de Israel. Não. É claro que a profecia ela envolve a nação de Israel. A grande tribulação, eu digo logo, para quem é a grande aflição aqui? É para a nação de Israel. É para a nação de Israel ou contra a nação de Israel que o sermão profético, escatológico de Jesus foi proferido. É contra a nação de Israel, vejam bem, que o sermão profético aqui foi dirigido. Mas para quem Jesus Cristo proferiu este discurso? Ele não proferiu para toda a nação. Ele proferiu para 3 dos seus discípulos que representam a igreja: Pedro, Tiago e João. Quero ler bem aqui para você aqui, ó, Mateus capítulo 24, versículo 3. Estando sentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Aqui não diz quantos. Em particular, diz-nos quando sucederão essas coisas e que haverá e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Bom, Mateus ele não diz quem eram os discípulos. Agora vamos aqui para Marcos. Marcos capítulo 13. Olha o que Marcos vai dizer. Vamos ver se nós descobrimos quem eram os discípulos. Marcos 13, 3. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago, João e André. 4 discípulos, aliás, corrijo, 4 discípulos. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então, quem foi que fez a pergunta para Jesus? Os discípulos. Os discípulos, eles são membros da igreja. Logo, os discípulos, eles representam a igreja. Então, o discurso de Jesus, ele foi proferido aos ouvidos da igreja, representada por Pedro, Tiago e João e André. Então, eu quero que você tome conta disso aqui. Coloque na sua mente isso. O discurso escatológico de Jesus foi proferido para um grupo de pessoas. Para quem? Para Pedro, Tiago, João e André, que representavam a igreja. Ou seja, o sermão profético de Jesus foi proferido para a igreja. Mas a grande tribulação, ela é destinada para quem? Conforme Mateus. Ela é destinada à grande tribulação aqui em Mateus. Ela é destinada não para a igreja. A grande tribulação aqui em Mateus capítulo 24 e Marcos 13 e Lucas 21, a grande aflição, ela vai acometer os judeus. Na ótica dos sinóticos, dos autores dos sinóticos, a grande tribulação aqui ela será destinada para o povo judeu. Ok, meu irmão? Então vamos voltar aqui para Mateus. Mateus capítulo 24. O que diz aqui? 21. 21. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo,
até agora nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Tenha em mente que carne aqui é a carne dos judeus. Quando ele diz nenhuma carne se salvaria, ele está falando da raça dos judeus. Nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Quem são os escolhidos aqui? Cristãos. O que o autor está dizendo é que a raça dos judeus não foi exterminada por causa dos escolhidos. E quem são os escolhidos? Nas páginas do Novo Testamento. Ora, dentro da nação judaica, os escolhidos são exatamente aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. São estes. Os escolhidos, dentro das páginas do Novo Testamento, são cristãos. Professor, mas o contexto aqui é judaico? Sim. Os escolhidos aqui são judeus? Sim. Mas judeus cristãos. Ok, irmãos? Judeus cristãos. Então, por causa dos judeus cristãos, por causa dos escolhidos, o autor está dizendo que a nação de Israel não foi exterminada. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou seja, nenhum judeu. Mas por causa dos escolhidos, ou seja, judeus cristãos, serão abreviados aqueles dias. Agora aqui um recado para a igreja. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Os escolhidos aqui são cristãos, não é a nação de Israel. Veja, os escolhidos aqui não é a nação de Israel, são os eleitos que estão na nação de Israel, que se tornarão cristãos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, meus irmãos, a tribulação que Mateus está descrevendo a partir do versículo 15 é uma tribulação que se abaterá sobre a nação de Israel. Mas para o autor sagrado, os cristãos, eles não estão destinados a esta grande tribulação. Inclusive os cristãos, eles são orientados a fugirem da Judéia. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Versículo 16, Mateus 24, 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Eusébio de Cesareia diz que, de fato, enquanto a nação de Israel perecia, sofria o cerco romano, os judeus cristãos, eles foram orientados por Deus, se lembraram da profecia, segundo Eusébio de Cesareia, e fugiram para o deserto, para uma cidade chamada Pela, no deserto. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga, a fuga de quem? Dos cristãos. Porque a nação de Israel, ela não pôde fugir. A nação de Israel, ela foi encurralada por Roma. Diz Flávio Josefo, e também Eusébio de Cesareia, ele diz que milhares de judeus, muitos judeus caíram, foram massacrados, trucidados por Roma. Mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Josefo diz que durante o cerco de Jerusalém, mães, elas cozinhavam seus filhos. Isso está relatado no livro Guerra dos Judeus, pelo escritor Flávio Josefo. Mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. A orientação aqui de fuga, meus irmãos, é para judeus. Sim, para judeus que acreditaram na palavra de Cristo. Ok? Quem foi que escapou da destruição? Quem é que recebe a orientação aqui para escapar da destruição? É exatamente os discípulos, a igreja. Ora, é para os discípulos, é para a igreja que Cristo está proferindo este discurso.
é para a igreja, representada nos 4 discípulos, Mateus, ou melhor, Tiago, João, André e Pedro, é para estes 4 que o discurso está sendo proferido aos ouvidos dele. Mas no que diz respeito à grande tribulação, a grande tribulação ela não está destinada para a igreja, e sim para o povo de Israel. Então, meus irmãos, este mesmo discurso ele se encontra em Marcos capítulo 13. É a mesma coisa, mudança é pouca. Que eu quero levá-los para Lucas capítulo 21. Olha o que Lucas aqui diz. Ó. Lucas capítulo 21. Ó, 21, 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, está em foco os exércitos romanos, comandados por Tito, o general Tito, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, é interessante ó, o que Lucas fala, ele substitui o palavreado de Mateus e Marcos, enquanto Mateus e Marcos dizem, quando, pois, virdes a abominação da desolação, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, eu já disse para vocês que a abominação da desolação, narrada por Mateus e por Marcos, é uma referência ao exército romano. O lugar santo é uma referência à Palestina, ao lugar santo, à Terra Santa. E exatamente Lucas, ele faz essa interpretação, que ele diz. Mas quando verdes Jerusalém, que Mateus e Marcos chamam de lugar santo, quando verdes Jerusalém, o lugar santo, cercado de exércitos, e estes exércitos, em Mateus e em Marcos, é chamado de abominação da desolação. Sabei então que é chegada a sua desolação. Desolação de quem? De Jerusalém, do povo judeu. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela, ou seja, no meio da Judéia, no meio da cidade, vamos dizer, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela, saiam, e os que no campo não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas estas coisas que estão escritas, as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, ou seja, na terra de Israel. É isso que o autor tem em mente, na terra de Israel. E ira sobre este povo, que povo? Sobre o povo judeu. E cairão ao fio da espada. Quem cairá ao fio da espada? O povo judeu. Isto aqui é narrado por Flávio Josefo. E para todas as nações serão levados cativos. Quem? O povo judeu. E Jerusalém será pisada pelos gentios, no caso, pelos exércitos de Roma e todas as outras nações que prestavam lealdade a Roma. Isso aconteceu no ano 70. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então nós vemos que a grande tribulação, que é a grande aflição, ela é destinada para o povo judeu e não para a igreja. Ok, meu irmão? Isso, porém, não significa que a igreja não esteja aqui na terra. Já vimos a orientação de Cristo para a igreja. Os que estiverem no monte, ou que estiverem nos montes, que fujam. Quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa. E assim por diante. Não entre mais na cidade. Quem estiver na cidade, saia. Quem estiver nos campos, de lá mesmo, fuja. Isso é uma orientação para a igreja. Então, agora a minha grande pergunta é, bom, visto que esta tribulação aqui, narrada por Mateus, Marcos e Lucas, fala de uma tribulação que está destinada para o povo judeu, para a nação de Israel, quer você pense isso historicamente, quer você pense futuristicamente ou profeticamente, eu quero lhe dizer que está em foco o povo judeu como alvo desta grande aflição. Agora a grande questão é, esta grande aflição aqui, esta grande aflição, que no grego que nós lemos aqui em Mateus 24, 21, Thlipsis megale, grande aflição. Essa mesma expressão nós encontramos em Apocalipse capítulo 7. Eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse capítulo 7 e versículo 14. Olha o que diz aqui, ó. Thlipsis tes megales,
grande aflição. É a mesma expressão. Mateus, ou melhor, Apocalipse 7,14 diz: Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação. Então, esta grande tribulação aqui, em Apocalipse 7,14, é a mesma grande tribulação? É a mesma grande tribulação? O povo é o mesmo? Não. Enquanto que a grande tribulação, que consta em Mateus, Marcos e Lucas, é destinada ao povo judeu, esta grande tribulação aqui, em Apocalipse 7,14, ela é destinada à igreja. Como professor? Exatamente. Irmãos, quando nós vamos falar da escatologia do Novo Testamento, eu quero dizer para os senhores, devemos falar nas escatologias. Repito, qualquer estudante sincero, qualquer estudioso sincero do Novo Testamento, ele logo vai ver que não existe uma escatologia, mas escatologias. A escatologia ali, proferida por Jesus em Mateus, Marcos e Lucas, ela visualiza o povo judeu passando por uma grande aflição pelos exércitos romanos, o que culminou na destruição do templo e da cidade em 70. Já a grande aflição aqui, descrita no livro do Apocalipse, essa grande aflição, o autor sagrado, quando escreveu, ele pensava numa grande aflição que viria e não que passou. Quero ser mais claro, o livro do Apocalipse, quando foi escrito, que talvez foi escrito no final do primeiro século, talvez nos dias de Domiciano, no final do primeiro século, 96, quem sabe, quando o livro do Apocalipse foi escrito, Jerusalém e o templo já tinham sido destruídos há mais ou menos 30 anos atrás. Ou seja, a grande tribulação narrada em Mateus, Lucas e Marcos diz respeito à destruição da cidade e do templo pelos romanos em 70. Enquanto que o livro do Apocalipse, ao falar de uma grande tribulação, ele está olhando para frente, para uma tribulação que será promovida pelo anticristo contra a igreja. Então, no livro do Apocalipse, os mártires que são vistos a emergir da grande tribulação é a igreja. São mártires cristãos que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem o sinal do seu nome. Não renderam culto à besta, não prestaram a sua lealdade à besta, ou seja, ao anticristo. Então é preciso que nós tenhamos isto em mente. A grande tribulação narrada nos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, ela descreve a agonia do povo judeu. Já a grande tribulação, aqui descrita nas páginas do livro do Apocalipse, descreve a agonia, as perseguições que passarão a igreja nos tempos do anticristo. Esta é a verdade, irmãos. Então, quando nós vamos considerar o que diz os sinóticos e o livro do Apocalipse, precisamos pensar em escatologias e não numa escatologia como se descrevesse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Repito, não é a mesma coisa. A escatologia, ali em Mateus, Marcos e Lucas, que é uma só, ela culmina, por assim dizer, na destruição da cidade e do templo pelos romanos em 70. Enquanto que a grande tribulação aqui em Apocalipse 7,14, ela fala da perseguição do anticristo contra a igreja. Esta é a verdade, irmãos, tá bom? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.